Seja bem-vindo. O Especial Saúde traz hoje dois temas interessantes para que fique connosco. No debate vamos analisar questões relacionadas com a inovação e saúde e saber como estamos a viver este período de vacas magras. O professor António Vaz Carneiro, por seu lado, traz para o espaço mitos e realidades do programa Harvard Medical School Portugal a questão dos ténis. Será que os ténis ultramodernos previnem lesões nos amantes da corrida? Todos sabemos que a inovação não para, em todas as áreas, mas particularmente na saúde. Mais tecnologia, mais investigação, mais qualidade de vida, mesmo quando estamos doentes, é o que desejamos. Mas será que estamos a ter acesso à melhor inovação quando a palavra de ordem é cortar no setor? E como se perspectiva o futuro a este nível? São meus convidados Paula Brito e Costa, Presidente da Federação das Doenças Raras de Portugal, Carlos Gouveia Pinto, economista, professor do ISEG, e Ricardo Luz, oncologista e Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Agradeço desde já aos três por terem aceito o meu convite e estarem hoje comigo. Professor Ricardo Luz, a inovação na saúde parece ser essencial, ninguém tem dúvidas disso. Consegue fazer uma análise e voltar a falar-nos daquilo que era o tratamento de oncologia há 50 anos atrás, onde a inovação não tinha feito? Bom, consegue fazer isso? Consigo imaginar, digamos. Não, claro, teve estudos, estudou, etc. E, portanto, deve saber. É nesse obviamente sentido. que o tratamento em oncologia evoluiu imenso. Hoje, pensar naquilo que hoje nós temos a oferecer aos doentes, se eu fosse alguém que tivesse trabalhado há 50 anos atrás, em 1950, diria que isto é ficção científica para eles, porque obviamente hoje fazemos muito, muito mais do que alguma vez se pôde imaginar. O avanço da ciência e o avanço da tecnologia tem sido de tal forma importante e cada vez mais acelerado que se calhar não era preciso recuarmos 50 anos, se calhar bastava recuarmos 30 anos, claro. ou se calhar mesmo 20. E, portanto, hoje é completamente diferente. Em que parte é que, de facto, se sente uma evolução muito maior e muito positiva? Praticamente em todas. Nós temos tecnologia de engenharia biomédica, temos novas máquinas de radioterapia, temos novas técnicas de imagem para o diagnóstico, temos novos medicamentos, medicamentos com mecanismos de ação completamente diferentes daquilo a que nós estávamos habituados, temos que provêm da biotecnologia, e temos também, e essa é uma área de inovação importante, inovação em termos organizacionais e de abordagem do doente, porque também isso é inovação. Cortar-nos, e agora vem a segunda parte da questão, cortando financiamento ao setor, tem medo que esta inovação não se consiga fixar e não consiga evoluir tal como tem estado a evoluir até agora, ou não? Ou estamos a falar de coisas que é um espaço de tempo e dá-se a volta? É obviamente um risco, porque é preciso, quando se tem que apertar o cinto, ou quando se tem que apertar os cordões à bolsa, torna-se mais complicado conseguirem introduzir a inovação da forma mais necessária. Mas não é obrigatório que não se consiga. Neste momento, nos hospitais portugueses, como é que vê o panorama? Neste momento, os hospitais portugueses estão a atravessar uma fase com vários problemas, nomeadamente problemas orçamentais, e vão ter que encontrar os mecanismos necessários para assegurar a inovação necessária, e depois talvez possamos definir o que é que é realmente inovação. E para isso acabar por conseguirem fazê-lo mesmo com alguns dos cortes que foram anunciados. Não sei se alguns desses cortes não vão eventualmente mesmo tornar muito difícil que algumas coisas entrem, mas eu estou a crer que, como dizer, a necessidade aguça a arte e o engenho, não é? E, portanto, estou a crer que isso é possível fazer. Aliás, porque já vem sendo feito ao longo dos tempos, não é só de agora. Fazer omeletes sem ovos é o que estamos a passar, Paula Brito e Costa, ou não? Estamos a reduzir nos ovos, mas consegue-se fazer omelete? Eu acho que o grande problema é que eu acho que a dívida gera dívida, já diz o Pita Barros, não é? E, portanto, eu não perspectivo uma melhora no que diz respeito ao orçamento da saúde. Evidentemente que a inovação não deveria estar neste contexto de dívida, não é? Todos gostaríamos de estar num país onde a inovação gerasse mais inovação e fizéssemos como a Finlândia, que deixou os pneus de lado e, de facto, hoje é dos países mais desenvolvidos na área da investigação. No que diz respeito às doenças raras, isto é tudo muito mais verdade. Tudo o que o Dr. Ricardo Luz diz é tudo muito mais verdade. Ou seja, a inovação para medicamentos órfãos, por exemplo, o que é que acontece? Neste momento temos capacidade de inovação, melhor capacidade de diagnóstico,
diagnóstico, para diagnosticar as doenças raras, não temos capacidade de as tratar por questões orçamentais. Portanto, mas é mesmo real. Portanto, é mesmo real. Isto é mesmo real. Quais, sim. por exemplo, é possível dar exemplos de 2 ou 3 casos que conhecem que isso tenha acontecido? Hoje sabemos que a maior parte das doenças raras são diagnosticadas, porque temos tecnologia de ponta que permite até diagnosticarmos casos de doentes já com 20 e muitos anos, que naquela altura tal não era possível, e hoje isso já é possível. Mas depois, quando os tratamos, quando percebemos que afinal existe um medicamento órfão para esta doença, existe aqui um bloqueio, ou seja, um medicamento órfão é um medicamento muito caro, há semelhanças dos da oncologia, e, portanto, o que é que me vale a mim doente, afinal, ter um diagnóstico se não consigo ter tratamento? E, portanto, isto aqui preocupa-me no sentido de que se estamos a trabalhar a questão do orçamento da saúde, estamos a tratar o dinheiro da saúde. Mas não estamos a fazer a investigação, isto já devia ter sido perspectivado há muito mais tempo. A investigação vem aí, vamos ter que nos preparar. Não, senhor. Portanto, e agora estamos a mergulhar. E ainda bem que essa questão veio, porque à altura de ouvirmos o economista, de facto, nestas coisas é sempre importante ouvirmos o médico, os doentes, e agora, o que é que o senhor economista, o professor Carlos Gouveia Pinto, tem a dizer disto? É de facto real, de facto não se consegue apostar na inovação sem dinheiro. Bom, em primeiro lugar, é preciso separar aqui duas coisas. Portugal não é propriamente um país produtor de inovação, é um país importador de inovação. E, portanto, aquilo que nós temos que nos preocupar é se compramos, de facto, boa inovação. Bom, esta é a primeira questão e é importante... Quer dar já a resposta ou dar depois? Não, eu dou já a resposta. O problema que se põe é que, de facto, digamos, a existência da crise e, portanto, as restrições financeiras impõem maior cuidado em termos daquilo que se gasta, sim, porque, obviamente, não podemos continuar a crescer a despesa como ela tem crescido, em especial nos medicamentos. De qualquer maneira, também constitui uma oportunidade, isto é, constitui uma oportunidade no sentido de nós nos preocuparmos em gastar melhor. E isto nem sempre tem acontecido e tem havido algumas situações em que, de facto... Não temos gasto da melhor maneira. Tem-se gasto, em alguns casos, não muitos, mas tem-se gasto muito dinheiro em situações, portanto, em medicamentos para situações que têm portanto, em que a esperança de vida é muito pequena. E, portanto, está a falar daquelas doenças oncológicas terminais, penso eu. Não só oncológicas, mas fundamentalmente oncológicas. Aí há uma pressão muito grande, até porque são situações de fim de vida e, portanto, as pessoas são muito sensíveis. E um mês, uma pessoa pode não fazer efeito, e agora, pode ser muito importante esse mês, não é? Não acha? Sim, mas mas de qualquer maneira é necessário pensar o seguinte, quer dizer, quando se investe num determinado instrumento terapêutico e quando é sempre caro, está-se a retirar dinheiro que poderia ser aplicado noutros. Essa é a visão, de facto, que existe em vários países da Europa. Nós sabemos todos que a Inglaterra decidiu que a partir dos 85, penso eu, anos, ninguém fazia hemodiálise, já não dão mais apoio a doentes com hemodiálise. 65. Mas de qualquer maneira, sim. Mas de qualquer maneira, portanto, mesmo assim, dizer, em Portugal... Agora, o que nós temos de pensar, e o que eu lhe pergunto é assim, de facto, pronto, será legal, mas é moral? Não, o problema é que quando se e volta à questão, quando se investe demasiado numa determinada situação, está-se a tirar dinheiro a outra. E, portanto, o problema do moral ou não é saber se é moral tirar o dinheiro a outra situação ou não. E, então, portanto, estas questões nunca são simples de Agora, em Portugal, de facto, há oportunidade para um maior investimento e para uma maior preocupação com as situações de facto inovadoras e com a utilização de instrumentos que existem para esses casos, como seja a avaliação económica. Em relação a isso, eu gostaria de salientar que a experiência que existe a esse nível, mesmo para as doenças órfãos, a experiência que existe a esse nível, na avaliação prévia hospitalar, como sabem, a partir de 2007, tornou-se obrigatória a avaliação económica dos medicamentos de utilização exclusiva hospitalar, até aí não eram, e há a sensação que se está a negar medicamentos aos doentes. Não é verdade. Então. De 42 medicamentos que foram avaliados, a pesquisa que eu fiz na internet, sim. De 42 medicamentos que foram avaliados, 33 foram aprovados. Dos 9 que foram recusados, só um é que o foi porque digamos, a mais-valia económica era muito pequena. Todos os outros foram ou porque não havia estudos ou porque o valor terapêutico não era justificado. E dos 33 que foram aprovados, 18 foram considerados dominantes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que fazem parte integrante em terapêuticas
que são simultaneamente mais baratas e mais eficazes. E desculpe, 27, assim aqui, 27 é que eram dominantes, são considerados dominantes. dominantes. E desses 27, 18 Sim. são naquelas terapêuticas que são consideradas chave. Cancro e SIDA. Cancro e SIDA. As duas que e a gastam minha mais. questão, e a questão agora que se põe é, se isto é assim, isto é, se há prova que os medicamentos são mais baratos Sim. e mais eficazes, porquê é que não são utilizados? Porquê é que a despesa com essas doenças não desce? Essa é a questão. Doutor, pois, não sei se concorda... Não, Está claro, não, sério, não, sei se não concorda, concordo, professor. não concordo. Não concorda, ok. E Portanto- não concordo, obviamente que concordo quando se diz que tem que haver uma despesa de qualidade, Toda a gente, quando pois, se diz que, toda a gente concordará. que toda a gente tem que ter senso naquilo que gasta. Concordo que a avaliação económica dos medicamentos pode ser feita, desde que seja feita com o objetivo de encontrar os melhores preços. Criar um NICE seria a resolução? Hoje que se critica, organismo hoje que- que se critica e até se ultrapassa o NICE em Inglaterra, começa a ser um bocado difícil estar a defender a criação do NICE. Da maneira como ele atuou e da maneira como nós Claro, em Portugal atuamos. claro. Aquilo que eu acho é que a avaliação económica deve ser feita para encontrar mais um dado para a aprovação Ok. e não ser o último dado, o único dado a avaliar, e nomeadamente não deve ser introduzida também como fator de atrasar a introdução de medicamentos. Que é o que tem... E isso toda a gente se queixa... Estes Sr. são Carlos dois Gouveia problemas. Pinto, Isso- que há um atraso, de facto, no tempo da aprovação do medicamento, comparativamente ao Podemos ir a resto. isso. Já vamos, já lhe passo a Ou palavra. seja, obviamente que é necessário tempo para aprovar as coisas, é necessário tempo para as avaliarem, agora não se pode querer utilizar esse tempo para atrasar para o ano seguinte Ok. a entrada de medicamentos que podem fazer falta a doentes de uma maneira, mesmo que não sejam dominantes, mesmo que não sejam nem mais baratos, nem melhores em eficácia, que sejam medicamentos muito importantes no caso da oncologia, no plano terapêutico dos doentes. Nós temos vários exemplos desses na área da oncologia, introduzidos nos últimos anos, que são medicamentos que alteram completamente a história natural da doença e alteram a prática clínica. Portanto, concordo perfeitamente que a despesa deve ser de qualidade, que se deve avaliar, agora deve ser enquadrada na perspectiva também de clínica e do tratamento dos doentes. E acho que muitas vezes o NICE ou mesmo aqui em Portugal se está a dar demasiada importância apenas a um único fator. A outra coisa, o NICE tem feito um trabalho extraordinário em Inglaterra de uniformização de práticas e de harmonização de práticas. Nada disso nega a importância do NICE. Nós não temos isso em Portugal e então, se for aí que nós começamos a entrar, tudo bem. Outra coisa é a avaliação de devices, dispositivos médicos, que também não está a ser feita de uma maneira, para mim, adequada, porque ainda não foi completamente introduzida no nosso país. E a segunda parte, o outro fator que eu quero dizer, porque é que, se calhar, a introdução de novas terapêuticas não trouxe ainda uma redução, novas terapêuticas dominantes e mais baratas, como disse o professor, não trouxe ainda a redução da prática. Foi a questão prática que da colocou oncologia, também, a prática da oncologia, infelizmente, não depende de um medicamento. Ok. Seria ótimo que fosse assim, Pois. mas não depende de um medicamento. Depende de toda uma série de atos terapêuticos que, obviamente, ocorrem em fases diferentes no tempo e, portanto, analisar e avaliar que uma redução de um único medicamento, a introdução de um único medicamento que é ligeiramente mais barato que outros, ou até bastante mais barato que outros, não implica imediatamente que no cômputo geral se venha a notar essa redução. Essa diferença. Professor, porquê é que demoramos tanto tempo para aprovar um medicamento? Tem algum conhecimento? Eu acho que é exatamente por não termos apostado no NICE. Portanto, também concorda Exatamente que era ao contrário. necessário Exatamente. um organismo independente E a e tudo isso. questão- Mas concorda com o professor Ricardo Alves quando diz que, de Concordo. facto, em Portugal se está a fazer pior do que aquilo que o NICE faz em Inglaterra? De uma forma não, mais... não foi pior isso que eu disse. no sentido de uma forma mais Não se controladora, faz, digamos não assim. se faz. E exatamente, o problema que existe em Portugal é que não se tem em conta os estudos que existem sobre os medicamentos na padronização da prática clínica. Ok. Esse é um dos grandes problemas. E, exatamente por isso, aliás, o exemplo que eu dei é exatamente Sim, isso. percebe-se. Ou seja, havendo medicamentos dominantes, porquê é que a despesa não diminui? Exatamente porque esses medicamentos são pouco utilizados. São pouco Ou têm utilizados. têm pouca importância em termos da prática clínica global, mas são pouco utilizados. E, portanto, aquilo que Portanto, a deveria análise existir... é mal feita. Então, aquilo que está a dizer é que a avaliação é mal aquilo feita. que devia existir
era de facto aquilo que o professor Ricardo Luz, o Dr. Ricardo Luz disse, que era haver um organismo que tentasse continuar o trabalho que começa com a avaliação económica e que tem a ver, por um lado, com a padronização da prática clínica, portanto, com a introdução de orientações clínicas e com introduzir mecanismos que permitam que a avaliação económica seja complementada por outro tipo de intervenções, designadamente a existência de estudos observacionais, portanto, de ver como é que o medicamento depois é utilizado na prática, como é que os doentes o valorizam, que não é a mesma coisa que a avaliação económica, porque há doentes que podem valorizar mais os efeitos secundários, outros que podem valorizar mais a eficácia, outros podem valorizar mais o custo. E hoje em dia está-se a caminhar para aí a utilização de métodos multicritério e outro tipo de instrumentos que permitem fazer essa valorização. Portanto, todo esse trabalho não é feito. Aquilo que me está a dizer é que falta aqui uma série de meios para se poder fazer uma política à séria que possa dar ao utente aquilo que ele precisa realmente. Se quiser, aquilo que se faz em Portugal é faz-se a avaliação económica e acabou. Quando o processo de avaliação económica é muito mais complexo que isso. É depois fazer o follow-up e ver como é que depois o medicamento depois é utilizado na prática. E fazer a avaliação permanente. Porque eu falei que há medicamentos que são dominantes, os 18. Ok. E depois, isso significa que tem o outro lado da moeda, que há 18, que são as alternativas, que são dominadas. Ok. Portanto, essas que são dominadas deveriam ser marginalizadas em termos do tratamento, como é evidente. São mais caras e são menos eficazes. Obviamente, devia ser determinado. Mas ninguém em Portugal se preocupa com isto. Paula? Foi aqui dita muita coisa e, portanto, eu vi que tu não estavas de acordo com quase nada e resolvi passar. Mesmo assim, ainda consigo estar mais de acordo com o Dr. Ricardo. Se fosse Ministro da Saúde, convidava para o IFARMED. Eu não sei se o NICE faz falta em Portugal. Eu acho que temos um organismo, e eu acho que a criação de vários organismos é mais um. É mais um, e isto vai criar aqui um retardamento neste tipo de aprovação destes medicamentos. Bom, temos a questão dos estudos económicos destes medicamentos, que de facto é um grande problema no IFARMED. Ou seja, eu vou falar naquilo que me diz respeito, que são as drogas órfãs. Portanto, um medicamento órfão tem um estatuto próprio, portanto, que não é respeitado. Portanto, diz esse estatuto que o medicamento com para aprovação no IFARMED tem 30 dias para ser aprovado e, se for preciso, um estudo farmacoeconómico acrescenta-se mais 45 dias. A Apifarma fez um estudo bem conhecido relativamente ao ano 2009 que diz que são 688 dias. Bom, aqui andamos a brincar com a saúde dos doentes. É uma medida. E depois? Porque mede-se nesse tempo também o tempo que corresponde ao laboratório responder às dúvidas do IFARMED. Isso foi mal medido. O professor Jorge Félix, o Dr. Jorge Félix, apresentou um documento sobre isso? Fez mal a medição. Fez mal a medição. Temos de trazer cá o Dr. Jorge Félix. Não, pronto. O problema é que as coisas fazem-se mal, mas depois também ninguém resolve, não é? Claro. Bom, eu acho que estas está mal feita, alguém tem que resolver questões, não, mas ninguém é responsável em Portugal, portanto, parte do princípio, não é? E, portanto, com estas preocupações, a Federação resolveu trazer, vamos fazer uma próxima conferência, a primeira Conferência Nacional de Doenças Raras. Aliás, este mês é o mês das doenças raras. E, portanto, dia 24 e 25, na Fundação Carlos Gulbenkian, e vamos trazer a Presidente do Comitê de Aprovação de Medicamentos Órfãos, da EMA. E, portanto, íamos gostar de ouvir da parte é o organismo a Agência Europeia do Regulamento do Medicamento. E, portanto, vamos querer ouvir dessa senhora o que é que se passa, exatamente, desde que o medicamento é aprovado pela EMA, o que é que se passa nos outros países, e ela sabe muito bem, eu estive a falar com ela e foi uma conversa muito curiosa, e o que é que acontece em Portugal. Eu sei que Portugal não está muito longe da maior parte dos países da Europa, mas efetivamente se queremos inovação, portanto temos que dar aos investigadores a capacidade de investir. Mas depois, vamos pensar, se eu for a indústria farmacêutica e tiver a descobrir uma nova droga, não é? E chegamos a um ponto importante, que é a questão da indústria, de haver vários laboratórios da indústria a dizerem que, a continuar a situação assim em Portugal, vão sediar-se em Espanha. Não investem. Nós passamos a ser uma província de Espanha, tratados da mesma maneira. Porque isto não os assusta? Não tem, se eu puder, não queria... Sim. A indústria há muito tempo que se tem vindo a deslocalizar Portugal, não é de agora. Mas agora mais com mais força. O que estamos a dizer é, nesta circunstância, se calhar com mais força. As regras que têm presidido ao desenvolvimento da indústria farmacêutica ao longo dos últimos anos não dependem minimamente de nós. Dependem da política internacional, da crise internacional, daquilo que se passa em termos de fusão de empresas, de criação de grandes conglomerados. Portanto, não assusta o facto de a indústria sair daqui, eventualmente? Assusta-me, porque assusta-me, e há razões porque me assusta, e passa muito pela inovação, que passa, no caso da indústria farmacêutica, pelos ensaios clínicos.
que é exatamente o caso de que hoje em Portugal a quantidade de ensaios clínicos que são oferecidos aos investigadores portugueses ser muito diminuta. Isso passa por várias razões, por várias coisas. Algumas delas da culpa dos próprios investigadores, com demoras dos investigadores, não do próprio investigador em si, mas das instituições investigadoras, com demoras grandes na aprovação de protocolos financeiros dos ensaios clínicos dentro dos próprios hospitais. Às vezes por incapacidade de uma resposta adequada, uma vez iniciada a investigação e não haver o recrutamento de doentes necessário para que isso aconteça no tempo útil. Estamos hoje em concorrência com países do leste da Europa. Hoje não, há 10 anos que andamos em concorrência com os países do leste da Europa. Já me lembro dessa conversa há 10 anos. Exatamente, e eles hoje levam-nos a palma completamente. E a maior parte, e algumas empresas, não estou a dizer a maior parte para já, mas algumas empresas estão a retirar muitos ensaios clínicos. E quando retiram aqueles que nós criticávamos que eram ensaios clínicos de prática, de tentar introduzir um medicamento antes mesmo da aprovação para as pessoas se habituarem, mas também retiram os ensaios clínicos importantes. E esse é que é o meu grande problema. Ou seja, vamos ser mais ainda importadores de conhecimento e de inovação do que participantes na sua feitura. O que é que acha desta questão? Não, isto é verdade. Perfeita verdade. Portanto, a indústria vai sair, também concorda que a indústria, a ideia é ir saindo, eu estou a falar da questão dos ensaios clínicos. Dos ensaios clínicos. Sim, prende-se, mas acaba por se prender. Não, eu acho que o problema da indústria farmacêutica, de facto, não depende de nós. E, sobretudo, se pensarmos que, neste momento, países onde a patente não era protegida, portanto, apenas o processo diferenciava os produtos, neste momento começam a ter interesse em proteção de patente e, portanto, começa a haver deslocalização de ensaios clínicos também para esses países. Porque nesses países, então, eles exigem também ensaios clínicos locais. Pois. Bom, portanto, esta é uma questão. E, de facto, isso é verdade. O problema que se põe é que, como em todas estas coisas, e designadamente na atividade industrial, cada vez mais a atividade é deslocada para a China e para a Índia. E para os países de leste. Claro. Portanto, agora, o problema que se põe aqui é, por um lado, o problema dos ensaios clínicos, mas cada vez mais, e sobretudo se pensares numa perspectiva de financiamento, de decisão sobre o financiamento dos medicamentos, é provar em termos da condição concreta da prática clínica se, objetivamente, esses medicamentos valem em relação às alternativas. E isso tem a ver com os estudos observacionais, com ensaios clínicos, eventualmente ensaios clínicos de fase 4, etc. E isso devia ser, é uma das áreas em que a questão deve ser questionada e deve ser processada. Eu só queria dar aqui uma nota em relação aos medicamentos órfãos. Ninguém põe em questão de que tenha que haver, até por questões de equidade, que é uma questão importante, portanto, de equidade na saúde, toda a gente tem direito ao acesso à saúde, claro. Que, devido às condições concretas das doenças órfãs, em que existem poucos doentes e, portanto, em que a realização dos ensaios clínicos é muito mais cara, a investigação é muitíssimo mais cara. Claro. Ninguém, aliás, cumprindo a diretiva europeia, ninguém tem dúvidas em que o valor a financiar por esses medicamentos seja mais caro. Ninguém põe isto em causa. Agora, não pode ser ilimitado. Paulo. A questão de... E já agora volto àqueles exemplos que eu dei dos 42 medicamentos. Sim. Houve um medicamento, até porque não houve mais nenhum que foi solicitado, tenha sido solicitado, a aprovação, que é órfão e que foi financiado exatamente porque era órfão. Isto é muitíssimo mais caro que os outros, mas foi financiado exatamente porque é um medicamento. Porque não havia mais nada. Paulo Brito e Costa, não sei, penso que não concordarás com o Concordo com alguma coisa. Pouquinho, mas concordo com alguma coisa. Eu acho que é importante percebermos uma coisa. Evidentemente que as drogas órfãs, pelos motivos que o Sr. Professor já falou, são caríssimas. Mas temos que olhar para a questão dos doentes e para a questão de quem produz inovação. E vamos olhar para a indústria farmacêutica, que hoje já não inventam mais nada para a diabetes, não inventam mais nada para a hipertensão arterial, portanto estão a pegar nos nichos de mercado que se falavam há uns anos atrás, e de facto isso vai ser o seu grande core. E vai ser o problema grave do Sistema Nacional, um dos problemas mais graves do Sistema Nacional de Saúde, que é a sustentabilidade desta nova inovação. Mas temos que perceber que se eu, indústria, estou a virar-me para este tipo de medicamentos, eu vou perder imenso tempo na sua aprovação. Sendo que me vão dar 10 anos de exclusividade do mercado a priori, eu vou perder 2 anos e meio logo à cabeça para a aprovação no Infarmed, vou perder o último, portanto eu tenho 7 anos de exclusividade de mercado. Portanto,
Isto não capta investigação para Portugal. Isto não os prende aqui, portanto há muito pouco. E isto é preocupante. Claro, com certeza que o Dr. Ricardo Luz preocupa-se, eu também me preocupo imenso. Claro. Mas, portanto, eu acho que mais do que criarmos mais organismos, mais do que... Alguém tem que dar um abanão no IFARM e dizer, desculpa lá, não há doentes de primeira e doentes de segunda. Claro. Eu tenho sempre a tentação de dizer isto com o devido respeito que os doentes de HIV-Sida me merecem. As doenças de comportamento, mas também a obesidade, que também é uma doença de comportamento. Não podes ir por aí. Eu acho a doença que ir por aí é muito complicado. Como a obesidade. Para o cancro do pulmão vai-se para... Com certeza, mas há que responsabilizar os doentes pelo seu tratamento ou não. Daqui a 5 anos. Não importa. Eu, se for uma pessoa obesa e se tiver hipertensão, sou responsável por isso, certo? As pessoas portadoras de doenças raras não são responsáveis disto ter. Portanto, eu acho que isto tem que ser analisado também por este perspectivo, pela questão moral, questão moral que há bocadinho falou. Dá outro programa que podemos, de facto, avançar para ele e fazer essa análise. O nosso tempo esgotou-se, infelizmente, e teríamos aqui ainda pano para mangas, nem falámos da contenção, dos gastos verificados em janeiro e anunciados pela Sra. Ministra da Saúde. Esperemos que eles continuem, que não sejam só do mês de janeiro. Muito obrigado aos três por terem acompanhado neste debate. Antes de o deixar com o professor Vasco Carneiro, que nos vai explicar, como disse no início, se os ténis mais modernos são melhores e podem prevenir lesões, como dizem as publicidades, tenho ainda uma sugestão de leitura. Da editora Lidl, recebemos um livro com o título Abordagem Terapêutica em Reumatologia, da autoria do nosso amigo professor Jaime Branco. Uma ótima sugestão para ler durante a semana, porque ler, já sabe, faz bem à saúde. Eu despeço-me de si e passo agora a palavra ao professor António Vasco Carneiro. Até para a semana. Do programa de Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor António Vasco Carneiro. Em muitos campos do conhecimento humano existem crenças e mitos, e no campo da saúde isso é particularmente verdade. Uma das crenças que existe é que os sapatos de corrida, os chamados ténis, aqueles que são os mais modernos, previnem as lesões dos atletas. Bom, o calçado de corrida, aquilo que a gente chama o jogging ou footing em inglês, não é? Representa uma fatia elevadíssima das vendas de equipamentos esportivos. Tem, nas últimas décadas, assistido à produção de modelos cada vez mais sofisticados e com mais atributos tecnológicos, de maneira que um par destes ténis pode custar substancialmente mais do que um par de sapatos normais. A justificação por parte dos fabricantes para este custo reside, entre outros, na reclamação de uma pretensa redução das lesões dos atletas que os utilizam. Pois bem, num artigo publicado recentemente na revista Nature, este ano, em um ano 2010, investigadores americanos, ingleses e quenianos estudaram cuidadosamente os padrões de corridas de fundo, portanto, corredores de longa distância, através de vídeos de atletas dos Estados Unidos e no Quénia, e concluíram que os primeiros, os atletas americanos, calçados com ténis de corrida, assentam primeiro o calcanhar no solo e só depois o resto do pé. Enquanto os segundos, que correm descalços, fazem exatamente o contrário, assentando primeiro a planta anterior do pé. Ora, esta última técnica, embora requerendo mais força muscular da perna e em parte do pé, apresenta uma muito menor taxa de lesões que se verificam mais frequentemente nos atletas que correm assentando primeiro o calcanhar no solo, os tais que tinham os ténis calçados. Os investigadores analisaram também a estrutura óssea dos pés de jovens quenianos que chegam a correr 20 km por dia, descalços, concluindo estar perante pés saudáveis e funcionalmente muito eficazes. É claro que não estamos a afirmar que os sapatos de corrida modernos provoquem lesões, mas também não parece haver evidência que os previnam. Como não recomendamos que se corra descalço no alcatrão, como é óbvio, talvez seja importante pensar em fabricar ténis diferentes que tenham em conta estes achados científicos. A mensagem prática é de que é mais importante a técnica da corrida do que propriamente o equipamento com que se corre quando pensamos em lesões esportivas, nomeadamente corrida de longa distância. Do programa da Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor António Vasco Carneiro. Do